Ele vai nos dando a graça necessária e a força necessária para a gente vencer mais um dia, mais um dia, mais um dia. Porque as pequenas decisões, elas são tomadas no dia a dia. A gente vai ver isso. E às vezes um momento de cansaço, um momento turvo, uma visão embaçada, pode fazer com que a gente tome uma decisão. Então, entenda isso. Deus vai te dando pequenos momentos. Hoje você está aqui, Juliana está sempre trabalhando de plantão, e Deus deu hoje esse dia para ela. Então hoje é o dia dela, é o tempo dela, para que ela possa se refrigerar em Deus, para que ela possa extravasar em Deus, e assim como cada um de vocês, tá bom? Deus tem as suas formas, o seu tempo e a maneira de nos preservar. Mas no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, verso 17 em diante, vai dizer assim: e colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Versículo 19. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão. Diga: Jesus olhou com compaixão. Ele revelou. Que o olhar de Jesus é assim, ele quer sempre, na sua ação, nos revelar alguma coisa. E quando a palavra diz que ele olhou com compaixão, era alguém que olhava para o outro como quem diz: se você soubesse, você ainda não entendeu, eu entendo você e por isso vou revelar alguma coisa para você. Perceba que toda vez que alguém libera uma palavra, te ensina alguma coisa de Deus, na verdade é alguém olhando com compaixão para você. É alguém que percebe, assim como Deus, que eu e você ainda desconhecemos algumas coisas. Então a palavra continua dizendo: contudo, te falta algo mais importante. Diga comigo: falta algo mais importante. E ele vai dizendo: vai, vende tudo que tens. Se a Bíblia diz vai, vende tudo que tens, aquele homem era pobre ou tinha alguma condição. Minimamente ele tinha alguma coisa para doar, alguma coisa para entregar. E foi isso que Jesus declarou para ele: falta uma coisa mais importante. Observe que não é incomum eu e você, no nosso dia a dia, envolvido com tantas coisas e problemas que vivenciamos, construirmos uma narrativa para o nosso eu, dizendo assim: eu já me esforço tanto, eu já desenvolvo tanto, eu já sacrifico tanto. Quem já declarou isso para si mesmo? Tenha coragem nessa noite, levante a sua mão direita, só para eu saber. Flávia, a mão direita é aquela outra mão que... Isso, contrária. Acorda aí. Juliana, faz uma gentileza para mim, balança com cuidado a cabeça da Flávia, porque ela pode estar com enxaqueca, apenas para que ela fique ciente que precisa ficar acordada nesse lugar. Escute o que eu vou dizer para você. Quando Jesus está dizendo para esse homem: vai e vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu, então, só então, diga comigo, só então, diga: vem e me segue. Ele está dizendo para ele: olha, você realmente não me entendeu como as coisas funcionam. Você pode conhecer a lei, você pode não mentir, você pode não adulterar, você pode não furtar. Quantos de nós não conhecemos pessoas que no caráter são exemplo? Pessoas que não mentem, pessoas que não, enganam uma outra, pessoas que tiram do corpo para dar para outra. Eu estou aqui para te dizer o que Jesus te disse: nada disso é suficiente. Não se engane, é por isso que o reino dos céus não é conquistado pela caridade, não é conquistado apenas por aquilo que a gente entrega para o outro, pelo faz para o outro, mas também não é conquistado sem esse desprender da alma, de entregar para o outro aquilo que você tem. Jesus está tocando na ferida. Escute o que eu vou dizer para você: Deus sempre vai requerer de nós aquilo que a gente não está disposto a entregar. Deus sempre vai requerer de nós aquilo que a gente não está disposto a entregar. É por isso que quando vier uma voz assim para você, dizendo alguma coisa para você fazer, que não está disposto ou disposta a entregar,
E geralmente a gente constrói uma narrativa dizendo, não, isso não é de Deus. Essa voz não é de Deus. Quase que sempre é Deus pedindo para você aquilo que você não está disposto a entregar. Foi assim com Abraão, ele desejou tanto um filho, e Deus requereu um filho. É assim comigo e com você. Eu costumo dizer que Deus não tem problema com o dinheiro. Quem tem problema com o dinheiro somos nós. É que se o dinheiro for a única coisa ainda que você não quer abrir mão, ele vai a todo tempo falar de dinheiro. Por isso que eu não sou contra os pastores que pedem dinheiro. Não, porque de alguma maneira algumas pessoas que estão ali ainda estão presas a esse dinheiro. Deus sempre vai requerer de você, talvez o tempo. Alguém que diz, olha, eu não tenho tempo, mas a gente quando tem o tempo, a pergunta é, e quando a gente tem o tempo, o que a gente faz com o tempo? É perigoso a gente dizer, Deus conhece o meu coração, porque a palavra diz, onde está o seu coração, está o seu aquilo que tem valor para você. Então a gente às vezes diz, Deus conhece o meu coração, sabe que se eu tivesse tempo, eu estaria fazendo aquela obra, e aí um dia Deus nos dá tempo, e aí com o tempo que Deus nos dá, a gente age de uma maneira diferente, o nosso coração nos leva para um lugar, para um tempo, para um momento, e aquilo demonstra exatamente onde está o nosso tesouro. Tesouro é aquilo que tem valor. Então quando eu tenho tempo, mesmo dizendo que não tenho, e vou para um lugar, ou faço alguma coisa que é contrária, ou não era a única coisa que Deus queria que eu fizesse, eu estou dizendo, aquilo que eu estou fazendo agora tem mais valor do que aquele Deus que me deu tempo e me permitiu viver hoje. A gente precisa ter cuidado com as narrativas que a gente vai desconstruindo. E por que a gente está aqui? Para desconstruir essas narrativas. O que é a igreja? É a voz do céu na terra. É a voz que vai no contrafluxo. É a voz que vai na contramão do mundo. É a voz que vai contradizer, às vezes até, um pai e uma mãe, sabia? Lembra de Jesus no templo aos 12 anos? José e Maria vão embora. O que é que Jesus está demonstrando para mim e para você? Não é que ele desrespeitava, porque quando depois de dia eles voltam lá ao templo e encontram Jesus, Jesus era criança, tomou esporro, deve ter tomado até uma chinelada, Mas o fato é que ele está demonstrando que ali tinha algo de mais valor. Parece complicado a gente entender isso quando as relações são familiares. É bem verdade. Quando fala de um filho, por exemplo, um pai para uma mãe, é algo muito difícil. Dizer, você tem que abrir mão do seu filho pelo Senhor. Foi o que Abraão fez, mas quando a gente lê aquilo que está escrito agora, no Evangelho ainda segundo Marcos, capítulo de número 12, versículo 28, pode ler em casa, eu vou colocar no grupo, diz assim, um dos mestres da lei, diga, mestre, cara que sabia de tudo da lei, achegou-se e ouviu argumentando, ouviu Jesus. Ao constatar como Jesus lhe houvera respondido esplendidamente, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E esclareceu Jesus. Diga comigo toda vez que eu tenho dúvida, diga, Jesus esclarece. O mais importante, Jesus disse para ele, de todos os mandamentos, é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Olha para mim, Senhor. Senhor não é tratar-se de religião. Senhor é aquele que tem governo sobre a minha vida, ou aquilo que tem governo sobre a minha vida. Por isso que eu posso atribuir a um bem, a uma pessoa, a um lugar, alguma coisa, senhorio sobre a minha vida. Aquilo que eu entrego à minha vida governa sobre a minha vida. Quando Jesus está dizendo só há um Senhor em Israel, ele vai explicar ainda, porque ele explica, ele não deixa dúvida, mas ele está querendo nos dizer que coisas não podem vir antes do Senhor. Pessoas, independente dos laços, não podem vir antes do Senhor. Ambientes, independente da atmosfera, não virão antes do Senhor. É bom que se priorize o Senhor, porque priorizando o Senhor estará no lugar e na atmosfera. O Senhor encherá as pessoas. O Senhor entregará as coisas que desejamos. É isso que Jesus está dizendo. Escuta, Israel. Não há outro Deus. O nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto. Dito isso, se só há um. Alguém tem dúvida aqui que só há um
Senhor. Só há um que pode governar a nossa vida. Só há um que pode assumir o controle e nos conduzir diretamente. Alguém que pega o controle como um videogame vai nos conduzir para onde? Para a morte? É claro que não. Vai fazer a gente passar de fase. Sabe por que tem gente que não passa de fase? É porque não entregou o controle para Deus. Deus sabe o caminho. Deus sabe a verdade. Deus sabe onde tem a nova vida. Sabe no videogame quando você vai perdendo a força e aí você tem que comer algumas coisas para poder te dar life, te dar energia, te dar vida, e as pessoas dizem, tem uma vida, agora eu tenho 2 vidas. A gente comemorava quando pegávamos 3 vidas, 4 vidas, 5 vidas. A gente sabia que se não tivéssemos um número X de vida, não conseguiríamos vencer o chefão, porque quando chega no final da fase, o desafio é grande, e cada mãozada que a gente toma do monstro é uma vida que se vai. Sabe, quanto mais forte fica o monstro, você lembram disso? Ele nos tocava e aí a energia, meu Deus, mas suga muito. No começo é pouca coisa, mas quando vai passando, um tapa do monstro parece que suga metade da vida, metade do life, metade da energia. Então a gente se preparava durante a fase para chegar no final e ter mais vida, ter mais força, ter mais energia para enfrentar, porque a gente sabia que ia ter perda, a gente sabia que alguma coisa ia ficar para trás, a gente sabia que a gente ia sofrer, ia sangrar, mas tinha mais vida. A gente vai vivendo a vida como se não fosse necessário ter mais vidas. Se a gente olhar hoje para a nossa rotina e entender que a cada minuto que a gente está no ônibus, que a gente está em casa, que a gente está ocioso no trabalho, é um momento, é um recorte no tempo, na atmosfera que Deus nos dá para buscar mais vida. Quando estivéssemos de frente a um desafio, não morreríamos tão fácil, não perderíamos tanta energia, as pessoas não nos sugariam tanto, as palavras não nos derrubariam, os problemas não nos fariam chorar, faríamos sorrir, porque levantaríamos e declararíamos, eu sei que o meu Redentor vive e hoje ele vai se levantar contra esse problema. É que a gente não vive a vida como deve viver. Jesus está dizendo, está nos ensinando, ei, se você entendeu que só tem um Senhor, talvez a gente precise começar daí. Quando você for para a sua casa hoje, reflita, será que só tem um Senhor na tua vida? Será que o trabalho, o dinheiro... Estou falando para mim, estou pregando para mim, caramba. Vai fazendo aí, será que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos... Será que esse lugar, um bairro... Tem gente que diz, eu jamais sairei daqui. Eu vou morrer nesse lugar. Eu conheço gente que morreu no lugar. Declarava isso, e morreu no lugar. Outro dia dizia para minha esposa, a gente não leva a Bíblia a sério, Siqueira. Porque a Bíblia diz que na língua há a vida e a morte. Como a gente consegue levar a Bíblia a sério, chegar aqui e declarar que a Bíblia é o nosso manual? Se saem tantas coisas que causam morte da nossa boca. Não. Está mais difícil viver a Bíblia, o simples, hoje em dia. É fácil, irmão, trazer aqui estratégias, trazer aqui seminários, trazer aqui ensinamentos. Difícil está viver a Bíblia. Está difícil acreditar, porque se eu acredito, eu vou viver esse negócio. E Jesus está dizendo para ele isso, olha, se você que está aqui nessa noite, nessa igreja, diz que só há um Senhor, então você precisa continuar seguindo o que Jesus declarou. Ele disse, já que só tem um Senhor, presta atenção, você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Olha o que está dizendo. Vai amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, sentimentos, pensamentos. Vai amar com toda a tua alma aquilo que é sede do céu, a vontade, a garra. Sabe quando você já não tem mais força para nada e consegue chegar aqui? É a tua alma sedenta, querendo uma porção do céu. Vai amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade de discernir. Você vai amar a Deus. E por isso que eu não acredito em alguém que quando vai estudar, se distancia de Deus. Nossa, a pessoa nunca conheceu a Deus. Ela nunca disse, o Senhor é meu Deus de verdade. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a ciência se revela, mais a gente se aproxima de Deus e entende, não há outra forma disso acontecer, senão pelas mãos daquele que é o arquiteto do universo. Jovens que vão para a universidade se perdem porque em casa achavam que tinham uma palavra, mas nunca conheceram verdadeiramente Deus dentro do seu lar. Vão para a universidade e se perde.
Adultos que se casam, e eu acompanhei de perto casos como esse, trabalhei em hospital. Por que eu falo hospital? Juliana sabe o que eu estou falando? Meu irmão, 500 funcionários, gente com problema, gente que não teme a Deus, gente que vai passar o plantão à noite. Ela sabe, deve ter visto muita coisa. Casamentos destruídos. Gente que aproveita aquele tempo. Adultos que se casaram, mas aí quando vão para o mercado de trabalho, conhecem outra pessoa. Nunca tiveram comprometido. Pergunta que eu quero fazer agora, será que a gente realmente entendeu que só há um Senhor? Porque se a gente entendeu, toda a nossa maneira de pensar precisa amar a Deus, todo o nosso sentir precisa amar a Deus, toda a nossa força, ele está dizendo, vai amar a Deus com tudo. Ele está ensinando, é com plenitude, não é em parte. Porque Deus, ele nos acolheu, não em parte. Ele acolheu as nossas virtudes, porque ele plantou, mas ele nos acolheu com os erros e tropeços que ele não plantou. Foram escolhas nossas. Ele não nos jogou fora. Olha, estamos aqui nessa noite. Ele não jogou nenhum de nós fora. Mas ele não interferiu. Não foi ele que plantou esse desejo, essa maneira errada de viver, essa maneira turrona de pensar, os tropeços, decisão errada. Não, ele não teve nada com isso. Mesmo assim, ele nos recebe na sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Jesus está dizendo, só então agora você vai amar. Depois de amar a Deus, todo o teu coração, no entendimento, com toda a tua força, então você vai agora amar ao teu próximo como você ama a si mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que este. A vida é sobre isso também. É sobre entender que cada um está no seu devido lugar. É sobre não alternar as posições. Quando nós lemos no versículo anterior, no capítulo anterior, uma passagem que Jesus vai tentar ensinar aquele homem a viver uma nova vida, e aquele homem, você vai perceber que uma decisão errada faz aquele homem desaparecer da Bíblia. Aquele homem não tem nome, aquele homem não aparece mais, ele não retorna, ele não tem mais chance. Para você que acha que sempre vai ter chance, eu já aceitei que a vida com Deus não é assim. Vai chegar um tempo que nós não teremos mais chance. Chance de consertar a nossa vida, chance de consertar a nossa família, chance de consertar o nosso casamento. Eu já passei por muitas crises, em todas elas Deus me deu uma chance de consertar o casamento com a pessoa que eu amo. Era Deus dizendo assim, olha, eu vou te dar uma chance, cabeçudinho de plantão, para você tentar consertar essa besteira que você fez. Escute, Deus está nos dando chance. Mas as chances podem sumir e desaparecer. E é um dia, apenas Diaconisa Francisco, uma aflação no segundo. Aliás, Diaconisa Francisco, por que a senhora está aí? É porque eu enxergo a senhora aí? Mas eu falei para a senhora vir para cá. Vem para cá, do lado esquerdo. Fica ali, perto daquele jovem simpático chamado Michael. Dá para ir mais rápido? Muito obrigado. 40 anos. 40 anos rodando no deserto. Por causa de um dia de reclamação. Um dia por 40 anos da vida. Que preço, irmão. Michael, faça uma conta para mim, por favor. 40 vezes 365. Vamos ver se essa matemática é boa, se essa conta fecha. 14.600 dias. Perderam 14.600 dias. Por causa de um dia de reclamação. Os casamentos vão embora. Já passei. Ah, você não. Vocês não devem ter passado por isso. Vocês são um anjo. Junta tudo, arruma tudo, vai tudo. Agora vai tu, agora eu não vou. Agora porque ninguém quer. Até que um dia alguém vai. Na empresa, né, Siqueira, no trabalho, um rompante, talvez você já viu alguém passar por isso e se arrepender depois. Chutou o balde, não estava aguentando. E depois... Era só aguentar mais um pouquinho. Um dia,
Um dia, uma decisão, 40 anos por causa de um dia. As coisas vão acontecendo, mas não é da noite para o dia. Aquilo foi começando a sendo gerado no coração daquele povo, até que em um dia eles declaram uma coisa. E o que eles declararam não volta atrás. Eu estava hoje, levando o pessoal em casa, depois do evangelismo pela manhã que fizemos. E aí falavam-se sobre habilitação, tirar a carteira, Miguel, e etc. Eu estava lembrando a minha, e eu não sei se alguém reparou, mas quando falaram sobre isso, eu disse, isso dá uma mensagem. E é engraçado, porque eu me recordo que você tem lá, na hora da prova, o instrutor, na verdade, o avaliador do Detran, o cara lá que está contigo para te avaliar. Aí você sai e você faz alguma coisa errada, e você perde um ponto. E eu fiquei pensando, por que a gente perde ponto? A gente não perde ponto por estar certo ou errado. O problema é que hoje a gente inventou, eu estou certo, e aí as vidas vão se destruindo, e aí os futuros vão sendo interrompidos. Não se trata de quem está certo e está errado. Se trata, como numa prova para habilitação, de fazer como determinam que deve ser. Aquele homem diz, quando você, antes de ligar o carro, faça isso, faça aquilo, verifique isso. Quando for sair, verifique com vontade o retrovisor. Coloque, aliás, a cabeça para fora. E eu colocava com força. Eu olhava para fora e olhava para ele. Como quem diz, você viu que eu olhei para fora? Eu olhava para fora e olhava para ele. É porque a gente quer fazer o que é certo, não. A gente não tem juízo de valor para fazer o que é certo ou decidir o que é errado às vezes. Então eu quero te aconselhar a parar de perder ponto, porque talvez você não esteja habilitado a viver o novo tempo. Habilitação significa, eu sou maior de idade, mas você não pode dirigir. Porque se você for pego, é infração. A penalidade da lei vai prevalecer sobre a tua vida. Então como eu faço para me tornar habilitado? Habilitado significa, agora você pode dirigir para onde você quiser. Tem gente que tem carro, mas não pode dirigir porque não é habilitado. Aí vai dizer assim, mas eu tenho carro. É como quem diz, mas eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, eu me sustento. Mas não pode governar a vida, porque Deus não te deu habilitação para isso. E a culpa não é de Deus. Deus quer habilitar a todos. Aliás, a lei é para todos. É como o sol, nasce para o justo e para o injusto. Quem faz 18 anos pode tirar a carteira, mas para tirar a carteira e receber a autorização, a habilitação é a autorização para governar a vida. Eu estou aqui para te dizer que talvez eu e você ainda não tenhamos recebido a autorização para governar a nossa vida. Quando alguém cumpre exatamente aquilo que aqueles que avaliam determinam que deve ser feito, adivinha o que acontece? Você recebe o direito de dirigir. Mas vai dirigir por aí de qualquer maneira? Não. Vai dirigir aí com o cinto de segurança, respeitando a velocidade. Aí tem gente que recebeu a habilitação da vida, Deus falando comigo e com você num gesto do dia a dia. Gente que diz, para que respeitar aquela placa? Eu vou ultrapassar. Quando ultrapassa, tem alguém vendo. Porque se tem um aviso, tem alguém olhando. Então significa que se tem um aviso, quem é que está olhando? Se a Bíblia é um aviso, quem é que está observando? É aquele que a palavra diz que os olhos passeiam por toda a terra, seus ouvidos estão inclinados e a sua mão não está encolhida. Presta atenção, os olhos estão passeando na terra para ver. Estou ouvindo se vai se arrepender, e se não se arrepender, deixa que eu vou recolher, porque a minha mão não está encolhida. Toma cuidado, os olhos de Deus estão te acompanhando, os ouvidos de Deus estão querendo saber o que sai dos seus lábios. Aliás, deixa eu falar sobre isso com o que Deus disse para mim, sobre essa coisa do falar, sobre essa coisa do Deus ouvir quem fala. Presta atenção. Quando eu oro a Deus e peço alguma coisa para Deus, eu peço para ter um emprego. Sabe qual é a verdade? Não é a voz de Deus que me levou a pedir o emprego. Não, é a voz do medo. Medo de quê? De ser envergonhado por não ter um emprego. Quando eu peço para ser curado, não é a voz de Deus que me constrangiu e me levou a pedir a cura. Não, é a voz do medo de novo. Medo de quê? De sofrer com a dor.
Quando eu peço para não bater com o carro, não é a voz de Deus que me levou a pedir. É a voz do medo de novo. Medo de quê? Medo da morte. Quando eu peço para minha família ser restaurada, não é a voz de Deus que me constrangeu e me fez pedir. É de novo a voz do medo. Medo de quê? De ficar sozinho. No final, falamos com Deus por medos. Pedimos tanta coisa para Deus só por medo. Medo de não recebermos, medo de não sermos preenchidos. Não é isso que Deus deseja hoje. Não, Deus não deseja isso. Deus não deseja isso. Deus deseja que a gente cumpra o passo a passo. Deus deseja que a gente esqueça o que é do nosso jeito. Às vezes a gente diz assim: Deus, mas eu fiz no começo do seu jeito. Eu me lembro que quando estava fazendo o exame da minha prova, eu perdi 3 pontos, se eu não me engano, porque na última vez, quando eu fui tirar da baliza, eu não apertei suficientemente a embreagem e a ré arranhou. E eu perdi ponto. Ali não dava, diaconisa Romélia, para dizer para o avaliador: poxa, mas lembra da primeira vez? Eu entrei aqui e não arranhou. Não, esquece, rapaz. Esquece. E a gente às vezes fica para Deus assim: mas no começo eu era. No começo eu obedecia. No começo eu fazia. E às vezes no ministério diz: mas o pastor não vê que no começo fica olhando para o teu começo, porque se Deus olhasse para o teu começo, você nem estava aqui. Eu estou falando de mim. Se Deus olhasse para o meu começo, ele falava: você não é digno, seu sujo, saia da minha presença agora. É porque Deus justamente não está preocupado com o nosso começo. Por isso que a palavra vai dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Mais importante do que o começo é o fim. É o fim que vai determinar. O destino céu e inferno é determinado pelo fim. O momento do fim, como a sua alma está. Aquela fração de segundo da morte, no fim da sua jornada, é que vai determinar para onde você vai. Onde vai passar a eternidade. Se aqueles homens, por causa de um dia, perderam mais de 14 mil dias de sua vida, em 1 segundo a gente pode perder, não dá para contar. Deus está falando da eternidade. Deus estabeleceu normas. Para de perder pontos. Diga comigo nessa noite: eu decido parar de perder pontos com Deus. Sabe qual é o problema quando a gente lê, por exemplo, vamos voltar lá em Êxodo 20. Êxodo 20. Eu vou abrir minha Bíblia, pode acompanhar em casa, eu vou botar as referências. Êxodo capítulo de número 20, é o terceiro texto. Êxodo 20 vai falar dos 10 mandamentos. E diz assim: Deus falou todas essas palavras: eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da terra da escravidão. Diga comigo: da terra do Egito. Diga: da casa da escravidão. Diga comigo: um lugar. Diga: um ambiente. O Egito era um lugar. A casa era um ambiente. Engraçado que quando eu vejo isso, a gente pode fazer uma comparação conosco. Porque a palavra diz que nós somos templo, nós somos a casa do Espírito. Então, às vezes estamos numa geografia, no lugar, com a nossa casa. Um lugar que não favorece. Um lugar que acaba fazendo com que a nossa casa permaneça em escravidão. É por isso que Deus disse: eu sou Deus que te fez sair da terra do Egito. Se só a terra fizesse com que eles não fossem mais escravos, porque não é a terra que revela a tua identidade, não é a terra que determina. Você lembra de Jacó, que se transformou num especialista de tanto cavar poço? A Bíblia vai dizer que ele cavava um poço, alguém entulhava. Ele criava um projeto, alguém entulhava. Ele gerava água para aquela gente, alguém vinha lá e entulhava. Isso fez com que ele se tornasse especialista. E quem se torna especialista, irmão, vai cavar até onde não dá, e pela
pela graça de Deus, vai encontrar água até onde não havia água. Eu vou repetir para você, quem se torna especialista vai cavar até onde não dava para cavar. E por cavar até onde não dava para cavar, vai encontrar água onde jamais existiria água, se não fosse a manifestação do poder de Deus. Há quem diga que não tem que ter esforço. Evangelizamos por essa manhã como foi bom. Houve até um recorte do debate Melodia, ao vivo ali. O rapaz abordou o jovem William para debater. Pegou o panfleto e disse: eu não vou na sua igreja porque a sua igreja é lugar de gente imperfeita. E eu quero lugar de gente perfeita. E aí você vai olhar para o cara vestido de assembleiano, camisa manga longa, havaiana no pé. Os assembleanos me perdoem, eu fui consagrado lá, então eu posso falar. Calça social, Juliano, e um cigarro na mão. Eu dei 15 segundos só ouvindo para o William debater, 16 segundos eu intervim. Eu ia falar: seu doido, vaza. Só isso. Mas esses momentos são bons para a gente manifestar Deus. Eu só cheguei na hora que o William me criticou, ele disse: se nem o meu pastor é perfeito. Falei, tanta coisa para ele dizer. 66 livros da Bíblia. Mas o ser humano é assim, ele gosta de apontar o outro, né? Brincadeira, Carolina. Ele disse: eu também não sou perfeito, mas para não ficar sozinho, ninguém quer ir sozinho. Pode. Não poderia não, mas como você está turistando, eu vou deixar. Corta na gravação que está gravando, vai. Falando sobre isso, hoje eu convidei uma pessoa para poder vir aqui, e é uma pessoa madura. Aí a mesma falou: eu não vou porque eu vi lá, é lugar de gente imperfeita. Aí eu fiquei assim: e você é perfeita? Aí ela: não, mas eu não gostei. Eu não posso estar num lugar de imperfeição. Então, assim, as pessoas acabam tendo Exatamente, ela não consegue entender que ela precisa buscar ali, né, a presença para mudar a vida dela cada dia, para estar com Deus um dia. Mas sim o lado da imperfeição, como se ela buscasse ser todos os dias. Buscasse não, né? Ser essa pessoa perfeita no qual nós não somos, mas buscamos ser. E esse é o versículo que está lá, dizendo: Jesus não veio para os sãos, veio para os loucos, para os doentes. É um confronto já. As pessoas não querem ser confrontadas, né? Mas eu acho que está gritando. Em algum momento, bom sinal, está mexendo. Porque nós somos sal da terra e luz do... Se a gente está na contramão, e essas pessoas, eu não culpo ninguém, porque durante muito tempo, talvez, ouviu que a igreja era o lugar dos santos, dos perfeitos. Não entendeu o que significa os santos. Santos de santificado, daqueles que foram santificados por Deus e lutam para se santificar todos os dias. É uma luta. A carne grita. Mas na contramão do mundo, eu acho que a mensagem precisa ir na contramão do mundo. João Batista foi na contramão, senão ele não tinha atraído. É bem provável que ele não atraiu muita gente. Tinha muita gente que ia lá, só olhava e ia embora, ia lá e criticava. Olhem que palavras desse homem, palavras duras, mas ele foi agraciado. Se ele só batizasse Jesus, irmão. Fala sério. Deus mandou o filho dele e falou: não. Geralmente o pai quer batizar, não, vai lá, João vai te batizar, rapaz. Se só batizasse Jesus. Então não importa quantos não entenderam. É isso. Às vezes o problema é que a lei de Deus, essa lei aqui dos 10 mandamentos, que a gente começou a ler e parou aqui em Êxodo 20, era uma lei que tinha o rosto de alguém, Juliana, o rosto de Moisés. Porque se você for acompanhar aqui, você vai ler em casa, crente.
Você vai perceber que Deus agora vai falar com o povo e o povo vai se tremer todo. E no final o povo vai dizer assim: por favor, Moisés, fale você conosco. Diga você o que temos que fazer, para que o Senhor não fale conosco e a gente não morra. Moisés vai explicar para eles: não. Deus só veio para que vocês o temessem, para que vocês entendessem quem Ele é, para que vocês não se afastassem. Só por isso, Ele ama vocês. Mas o fato é que aquela lei, irmã Glória, tinha um rosto. A lei do passado tinha o rosto de Moisés e as pessoas não cumpriam. Às vezes na igreja é assim, a gente quer ver os rostos. A lei do trânsito, naquele momento em que o avaliador me observava, tinha o rosto de um funcionário. A diferença é que a lei do céu não tem rosto, ela tem voz. Deveríamos entrar aqui não olhando os rostos, mas querendo ouvir a voz. Devemos olhar como a Juliana olhou para aquela moça e não vê o rosto que nega. Mas se Deus falar que é para convidar novamente, ouvir a voz e convidar. Não estamos preparados para ser postos, eu disse pela manhã aqui, como escândalo, como espetáculo, porque foi isso que fizeram com Jesus. A palavra diz que ele foi posto como espetáculo para o mundo. Que se liguem os holofotes. Precisamos sofrer agora. E todos vão observar. Não queremos isso. A lei do céu não tem rosto, ela tem voz. E a gente precisa se mover por ela. Só que para se mover por uma voz, Flávio, é preciso reconhecer a voz. E eu tenho a impressão de verdade, igreja, é só um desabafo, não é uma estatística. Reflita você que nós, como igreja, não ouvimos de verdade a voz ou não acreditamos que o que é dito aqui é a voz de Deus para a gente. Precisamos refletir sobre isso. Não teremos que vir aqui só para nos sentir bem, não. Precisamos ouvir a voz de Deus. É claro que a voz de Deus, ela fala contigo em qualquer lugar, mas esse lugar é lugar, então, digamos, de treinarmos os nossos ouvidos. Sabe como um músico que vai treinando com o tempo, ele não consegue, raramente, da noite para o dia, começou a tocar hoje e já tira tudo de ouvido. Não, a não ser que receba esse dom. E se é dom, vem de quem? Mas fora ser dado por Deus, o homem pode, porque Deus deu livre-arbítrio. Lembra a Torre de Babel, Juliana? Ele disse: vou interromper essa parada aqui. Vou interromper como? Vou transformar as línguas. Eles não vão mais ouvir da maneira correta o que o outro está dizendo. Eles não vão entender, porque se você não consegue ouvir e entender, nada pode acontecer. Na tua vida, na minha vida é isso. Não conseguimos construir, a obra nunca é terminada se a gente não consegue ouvir atentamente a voz de Deus. Os músicos vão treinando a voz. A igreja é isso, é o lugar onde a gente vai treinando. Ainda tem os profetas que se levantam por ele mesmo e a gente deixa. Mas ainda existem os profetas e profetisas que são levantados por Deus. E para esse, a gente se curva. O que é que você tem a dizer para mim? Estamos sendo treinados para ouvir a voz de Deus. Quando você hoje, alguém te perguntar, essa semana alguém te perguntar por que é que você vai à igreja, ou então coloque no seu status: eu vou à igreja para aprender a reconhecer a voz de Deus. É isso. Não precisamos de rostos na palavra de Deus. Não, precisamos atentamente ouvir a voz de Deus. E é isso que Deus está nos ensinando nessa noite. Nos ensinando que precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nos ensinando que precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Deus é o Senhor. As coisas e as outras pessoas não estão antes de Deus. Precisamos aprender que Deus não tem rosto, Deus tem voz. Precisamos aprender que um dia pode custar mais de 14 mil dias da nossa vida. Precisamos aprender que por mais que a gente comece bem, se a gente perder muito ponto, é possível que sejamos reprovados. E eu não estou falando de salvação porque, preste atenção,
Lá na cruz do Calvário, quantos pontos aquele ladrão ao lado de Jesus não perdeu na vida? Perdeu muitos pontos e a lei o condenou. Mas diante do justo juiz, recebeu um indulto, o perdão. Então não é a salvação, mas entenda porque a gente tem dificuldade de pensar na salvação. Por que a gente tem dificuldade de valorizar a salvação? Porque a gente tem medo de morrer. E então se a gente não tivesse medo de morrer, significaria que a gente está valorizando a salvação. Mas vamos esquecer então isso. Então por que a gente está aqui lutando? Lutando para ter uma coisa, alguém, uma vida, algo melhor, aqui, hoje, nesse tempo, nessa terra. Então aquele homem recebeu a salvação no céu. Mas a perda de pontos o fez não ter a habilitação para governar na sua vida. Presta atenção, olha para mim, porque quem está encarcerado, quem está preso, o ladrão estava preso, perdeu o governo do eu. Por isso que Jesus, quando expirou, ele entregou o Espírito. Porque durante toda a vida dele, ele ressaltou em algumas palavras diferentes, mas que passaram a mensagem que ninguém tinha governo sobre ele. Ele estava dizendo assim: ei, minha carne vocês prenderam, mas o meu espírito é livre. A minha carne vocês me amarraram e me trouxeram aqui, eu não tive força para modificar, mas o meu espírito eu entrego a Deus. Nós vamos falar da nossa carne nessa terra. Ei, igreja, vamos parar de perder pontos, para que Deus entregue o governo dessa vida aqui na terra a cada um de nós. Para que a nossa casa possa resplandecer esse governo. A nossa casa, de maneira geral, eu estou falando da minha, tenha coragem e veja da sua, não tem o governo pleno de Deus nela não. Porque de alguma maneira, alguma coisa está fora do lugar lá. Ou alguém está fora do lugar e alguma coisa está fora do lugar, então o governo de Deus não está lá ainda. Por que nós estamos aqui? Porque após ouvir a voz de Deus e aceitar a vontade de Deus, vamos começar a levar isso lá para dentro. E começar a construir o reino de Deus naquele lugar. Agora entenda, o reino de Deus tem um rei. O reino de Deus tem um rei. E o reino é feito de leis e ordens de um rei. Então o rei que estabelece a ordem é a ordem para ser cumprida. Porque no reinado passado, quem não cumpria a ordem era sacrificado. Aí você pode dizer, mas eu sou. É? Então vamos pedir para Deus nessa noite, orar e clamar para Ele nos sacrificar, como sacrificou aquele homem, Daniel, na cova dos leões. Um homem que não se dobrou, como o Sadraque, Mesaque, Abidnego, da fornalha de fogo. Porque aqueles homens não se curvaram. Porque toda vez que a gente não obedece à lei, a gente paga um preço. Mas ainda que prendam a nossa carne, o nosso espírito é livre. Eu quero que você reflita nessa noite sobre isso. Eu quero que você reflita enquanto Deus é o Senhor da tua vida. Enquanto Deus é o Senhor das suas ações. Enquanto você tem a capacidade de governar, faça uma retrospectiva. Você que já tem uma idade, teve filhos, tem netos, faça uma retrospectiva dos erros que você sabe que cometeu no governo da sua vida e que geraram hoje situações. A verdade é, irmão, vamos lá, que a igreja é um lugar de gente perfeita, de família perfeita, porque a gente chega aqui todo desorientado. Tem coisa que humanamente, você sabe disso, se a gente olhar para a nossa vida, humanamente a gente fala assim, ninguém tem condições de arrumar esse troço. Não tem. Às vezes são anos de decisões erradas, filhos que foram criados errado, netos que foram criados errado, casamentos que foram conduzidos errado, escolhas de noivado que foram feitas erradas. Como é que conserta? Aí a gente vem para a graça. Todos nós cometemos erros. E se formos olhar para a nossa vida com o nosso braço, não conseguimos consertar mais. Mas a boa notícia é que enquanto a gente ainda respirar, Deus não está dizendo assim, eu vou modificar a tua vida. Ele está dizendo assim, só estou permitindo você respirar, porque eu ainda quero modificar você.
E aí vai se cumprir a palavra: eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já ficaram para trás. Porque quando aquele ladrão, naquela fração de segundo, reconheceu Jesus como um mestre e filho de Deus, todos os erros dele ficaram para trás. Dava para consertar a vida dele? Dava para tirar o rótulo de ladrão? Não, não, porque a Bíblia ainda tratou ele como ladrão. A Bíblia foi registrada e registrou aquele homem como ladrão. Se fosse apagar o passado, ele não poderia ser registrado como ladrão. Seria os tal do ex-ladrão. É porque não dá para a gente apagar o passado, irmão. A gente foi o que foi, fruto dos nossos erros, das nossas decisões. Certo ou errado, nossos pais geraram coisas em nós boas e ruins, e está tudo certo, passou, mas hoje a gente pode escolher. Mas o fato é que eu tenho a sensação que toda vez que a gente vem no domingo na igreja, na segunda a gente não escolhe se tornar essa pessoa. A gente não escolhe. Estamos passando o tempo, ou talvez arriscando. Enquanto eu estou aqui, talvez no dia da minha morte possa acontecer como ladrão, porque eu reconheci Jesus como o meu Salvador. Pode. Quem sou eu para dizer que não? Deus é o teu pai, é o meu pai. Mas a minha pergunta é: vale a pena arriscar? Olha para a tua vida de novo. Uma reflexão. A gente não olha para a nossa vida. Às vezes na família, no casal, ou na vida de maneira geral. Olha para a vida de maneira geral. De verdade, faz um cálculo. 7 dias na semana. Todo dia quando chegar em casa, você faz uma avaliação, Tamires, assim. Dia foi bom ou foi ruim? Foi o melhor dia da minha vida? Só assinala se foi o melhor dia da sua vida. Você vai ver que de maneira geral é assim. Um dia maneiro. 6 dias pedreira. Os casais, 3 dias bem. 4 dias afastados. Deve ser só comigo. No trabalho, uma fase boa, daqui a pouco. Um elogio, 7 pancadas. Você acabou de bater uma meta, você está felizão, o cara já vem com outra. Ei, zerou, hein? E tu fala: meu Deus, já tem que correr atrás de novo. De novo, de novo. E eu fiquei pensando: que matemática é essa, meu Deus? 7 dias na semana, 1 bom, 2 bons. 1 de paz, 2 de paz. O que a gente está fazendo com a nossa vida, gente? Vamos trocar hoje com Jesus. E vamos aprender com ele o que ele disse: aprender de mim, que sou manso e humilde. Às vezes, vou falar com carinho, presta atenção. Estamos aqui. Aos olhos humanos, não tem como dizer que não somos humildes, que vocês não são humildes em sentarem e me ouvir o rosto para ouvir a voz. Estão sendo humildes. Mas aprendemos aqui que, assim como o que eu fiz no início não basta, não é só isso. Eu demonstro a verdadeira humildade, o complemento, fecho com chave de ouro quando eu aceito aquela verdade e digo: eu vou praticar essa instrução. Porque apesar de essa palavra ter tido um rosto no domingo, há uma voz na eternidade. E eu preciso seguir essa voz. Eu estou desafiando a igreja a viver a palavra. A palavra é o seguinte: amanhã o bicho vai pegar. Talvez hoje o bicho vai pegar. E você vai parar e vai orar a Deus onde você estiver e vai dizer: Deus, eu quero a paz que excede todo entendimento. Porque o Senhor diz na tua palavra. O Senhor diz na tua palavra. As coisas estão começando a chegar, catástrofes dentro do lar. Você vai parar e vai orar a Deus. A tua palavra diz: praga nenhuma vai chegar à minha tenda. Não, não vai chegar não. Eu estou te desafiando a viver uma semana sobrenatural. Só vive o sobrenatural quem vive a palavra. Tem que declarar a palavra, tem que se comprometer com a palavra. Se compromete com a palavra. Se você não tem ninguém que você possa dizer assim: olha, eu estou me comprometendo que essa semana, se isso acontecer, eu vou agir assim. Escreve então. Escreve no espelho, escreve em algum lugar. E no final do dia, avalie o teu dia. Chega de perder dia. Porque às vezes um dia pode custar anos da nossa vida. Decida fazer diferente hoje. E esse é o meu recado de Deus para a tua vida nessa noite. Decida fazer diferente hoje.
A paz que a Bíblia diz, ela existe. E é para mim e para você. O socorro bem presente na hora da aflição existe. Mas primeiro vai ter que vir a aflição. Para que você peça socorro. E o socorro vem. A mão de Deus não está encolhida não. Ela pode buscar aquilo que você precisa e trazer até você. Mas Ele nunca vem buscar o seu coração. É você que entrega para Ele.